Vamos para mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai falar sobre como usar o volume load, tá? Vira e mexe, sempre surge perguntas a respeito do volume load. Às vezes a pessoa ela entende o que é o volume load, mas ela não sabe bem como utilizar, como aplicar isso na prescrição do treino, como olhar para o volume load como um parâmetro, como enxergar ele de verdade, tá? Às vezes a pessoa começou a estudar agora ou tem um pouco de dificuldade de entender um pouco esse assunto. E eu quero trazer de forma bem direta e prática tudo relacionado à questão do volume load, tá? Então vamos detalhar ele aqui de forma objetiva e tentar ser o mais completo possível no conteúdo, tá? Então vamos lá. Primeiramente vamos entender. Volume load nada mais do que o volume de carga. Podemos chamar de quilagem também, tá? A quilagem é o volume load, é o volume de carga. Então ela está relacionado, quando a gente, é que assim, eu mesmo às vezes eu uso o termo diferente. Mas, por exemplo, quando a gente fala carga, progredir carga pode ser aumentar o peso ou pode ser aumentar as repetições para aquele peso. Isso é progredir carga. Então, a gente tem que separar. Quando a gente fala do peso do exercício, a gente tem que falar peso, o peso utilizado na série. Quando a gente fala carga, carga está relacionada ao volume load. Ou seja, está relacionada a essa multiplicação. Série vezes repetições vezes carga. Se você aumenta, carga seria peso na realidade aqui, né? Deixa eu até apagar para a gente não gerar confusão aqui, tá bom? Nessa parte aqui. Então, seria séries vezes repetições vezes peso, tá? Essa é a forma... Deixa eu escrever mais bonitinho aqui, né? Acho que tá meio fininho aqui, não combinou com o restante. Então vamos lá. Séries vezes repetições vezes peso. Isso, o peso é o peso utilizado na série. Carga é o resultado disso aqui. Então vamos supor que uma série eu faça... numa série eu faço a série com 10 repetições com 100 quilos. Então eu vou fazer uma série vezes 10 vezes 100. Isso vai dar 1000 de carga. Ou seja, a carga é o resultado disso. Quando a gente fala progredir carga, a gente está relacionando ao quê? Ou aumentar o peso para manter as repetições, ou aumentar as repetições mantendo o peso. A gente aumenta a carga, o resultado final dessa multiplicação. Mas obviamente, galera, isso é pegar o termo técnico no pé da letra, né? Porque se a gente pegar o significado de carga no dicionário, carga nada mais é do que algo que você impõe ali, que você coloca, algo que gere um peso maior, né? Sobrecarga, quando a gente fala de sobrecarga no exercício, então é o que você coloca de peso no exercício. Então não é errado falar progressão de carga quando a gente está se referindo a aumentar mais peso no exercício, consequentemente perder algumas repetições. Quanto mais peso você coloca, menos repetições você consegue fazer. Não é errado você falar carga, mas obviamente se a gente for aplicar o termo técnico corretamente, peso é o peso utilizado no exercício. Carga é o resultado dessa multiplicação, tá? Então, volume load nada mais é que o volume de carga de série a série, do exercício inteiro, do treino inteiro, enfim, do treino do grupo muscular. E isso também podemos chamar de quilagem. Acho que ficou bem claro aqui para vocês, né? Então, vamos lá. Por que a gente usa o volume load na hora do treinamento? Para que ele é utilizado? Principalmente como parâmetro de evolução do treino, olha essa palavra aqui, tá? Parâmetro de evolução do treino atual, isso, do treino atual. A partir do momento que você muda qualquer variável no treino, você tem que reiniciar a avaliação do volume load, porque ele é um parâmetro de evolução, ou seja, ele é um parâmetro de evolução. Isso significa que a partir do resultado do volume load, você tem um parâmetro de evolução, seja para baixo ou para cima do treino. Porque se você começou a fazer mais repetições com a carga, com peso, ou pegar mais peso para séries mantendo as repetições, você aumentou o volume load. Se for o inverso, começou a perder repetições, começou a perder peso no exercício, o volume load vai evoluir para baixo. Ou seja, é um parâmetro de evolução do treino atual. Por que treino atual? Vamos supor que eu comece meu treino com agachamento livre. Com certeza eu vou conseguir pegar mais peso de série a série, vou conseguir produzir mais carga, olha,
no exercício no começo do treino do que se eu utilizasse o agachamento livre no final. E se eu trocar, por exemplo, um leg press 45 por um hack 45, o volume load não tem como você manter ele como parâmetro nesse treino, porque você consegue mobilizar mais peso de série a série para média de repetições, mais carga no leg press 45 do que no hack 45. Ou seja, a partir do momento que você retira um exercício de peso, de volume load, com um peso muito significativo do volume load, e encaixa um que naturalmente a mecânica do exercício vai te limitar a pegar o mesmo peso que você pegaria no outro exercício, o volume load do treino vai diminuir. E aí gera confusão, porque aí a pessoa fala, se o volume load diminuiu, então eu vou ter menos resultados. Errado. Sabe por que é errado? Se eu olhar só para o número do volume load, para mim um treino de perna seria muito mais efetivo, um treino de quadríceps, se eu trabalhar só no leg press 45. O leg press 45, a maioria aí consegue fazer 10 repetições com 300, 400, 500, 600 quilos ou mais. Um agachamento, a pessoa vai fazer 10 repetições com 80 cada lado, 160, ou até menos, 160. Ou seja, o volume load do agachamento livre é muito menor que o leg press 45. Se a gente olhar para esse número, é muito melhor. Então a gente tem o leg press 45 ao invés do agachamento livre, porque o volume load do leg press 45 naturalmente é maior do que o agachamento livre. Então a gente tem que olhar para o treino atual. Trocou exercício, o parâmetro reinicia. Tá? O parâmetro reinicia, o parâmetro do treino daquele músculo é reiniciado para você ter uma nova análise a partir dessa mudança. Trocou a ordem de exercício? Mesma coisa. Algum dia tive que inverter esse exercício por esse no mesmo treino. Beleza. O restante da semana, as outras semanas, você vai continuar com o mesmo treino? Então, ok. Agora, se modificou de forma permanente atualmente, aí você precisa reiniciar esse parâmetro. Também é um parâmetro de evolução de série. Por que é um parâmetro de evolução de série? Vamos supor que determinada série, qualquer série do teu treino, você está fazendo com 8 repetições para 12 quilos, sei lá, 8 repetições para 20 quilos. Uma rosca alternada com halteres, por exemplo. Isso significa que se você começar a fazer os mesmos 20 quilos para 9, 10 repetições, houve um aumento no volume load. Agora, se você começou a fazer com 22, 24 quilos para as mesmas 8 repetições, também houve aumento no volume load. Agora, se você diminuiu um dos dois, houve uma diminuição no volume load. Sendo assim, o volume load serve como parâmetro de evolução da série. E aí você tem que ter o volume load de cada série do treino para você trabalhar em cima disso. É lógico que, naturalmente, a gente faz, para quem tem mais experiência de treino, faz isso de forma mais consciente e não necessariamente anotando. Por exemplo, eu sei que no meu treino que eu ando treinando agora, eu pego 60 kg cada lado no supino inclinado com barra, ele como primeiro ou segundo exercício do treino, depois de aquecer, obviamente, para 4 a 6 repetições máximas. Eu tenho essa consciência. Então, eu já entro no exercício sabendo disso. Agora, se eu coloco ele para o final, eu sei que meu peso do exercício vai diminuir. Então eu tenho que ter essa consciência, viu? Eu falei carga, né? Eu acabo falando carga no lugar de peso, mas o termo está correto, vocês vão entender aí. Então, naturalmente a gente tem essa consciência, a gente sabe disso. Se eu um dia conseguir fazer 7 repetições supino inclinado com 60 cada lado, eu sei que eu estou acima da minha média. Eu sei que aquele dia eu rendi mais do que nos outros dias. Lembrando sempre, o cálculo aqui, você tem que calcular isso sem a ajuda de ninguém no exercício. Preservando técnica e amplitude. Quando alguém ajuda, se você colocar no cálculo, a tendência é ter ali um leve engano, porque todo treino você vai ter que ter essa ajuda nessas repetições. Porque vamos supor que você está contabilizando 100 quilos, 10 repetições. Beleza. Aí alguém vai te ajudar, você faz 12, 13. E você aumenta no cálculo. Aí na próxima semana você vai fazer sem ajuda. Volta para os 9, 10. E aí, eu regredi? Não, você teve ajuda. Então é bom anotar. Ó, fiz 10 repetições com 100 sozinho. Aí mais 2 repetições com ajuda extra. Uma observação. Tá? Não precisa nem anotar no cálculo. Apenas uma observação para você ter consciência que aquela semana você fez 2 repetições a mais com ajuda. Com leve auxílio. Por mais leve que seja. Tem que ser observado, tá? Então, parâmetro de evolução de série, você consegue analisar como está de série a série no treino, conforme as semanas vão passando dentro do treino atual. Outro parâmetro de evolução do exercício. Lembrando, tudo isso dentro do treino atual. Parâmetro de evolução do exercício. Por que do exercício? Vamos supor que o meu leg press 45 é o terceiro exercício de quadríceps. E aí você está fazendo a conta série a série. Série vezes repetições vezes carga. Ou seja, uma série
com 10 repetições, vezes 100 quilos, por exemplo. No leg press 45, uma série com 400 quilos para 10 repetições. Esse é dessa série. E aí você faz isso em todas as séries do exercício, você soma o volume load de cada série. Você vai ter o total do volume load do exercício. Eu vou mostrar o exemplo prático que vocês vão entender melhor. E aí vamos supor que daqui 1, 2, 3 semanas você conseguiu algumas repetições a mais em algumas séries. Ou seja, você teve uma evolução do volume load nesse exercício dentro do treino atual. Então é um parâmetro de evolução do exercício, da série e também do treino atual. Porque você vai somando isso aí, tá? Lógico que a longo prazo também vira um parâmetro de exercício. Por quê? Vamos supor, quando eu comecei 3 anos atrás, quando eu comecei a treinar, 15, 16 anos atrás, às vezes não parece, né? Mas eu comecei a treinar há muito tempo atrás, comecei a treinar 15 anos atrás. Então, há 15 anos atrás, o meu supino era 7 quilos para 8 repetições morrendo, 6 repetições morrendo. Hoje, é com muito mais, entendeu? Então, no tempo, espaço-tempo, sem considerar o treino atual, mas a evolução do tempo, o meu volume load aumentou muitas e muitas vezes em todos os exercícios. E isso é um parâmetro com tempo. O que não pode fazer é fazer como um parâmetro atual. Ou seja, você comparar aquele exercício, vamos supor, como eu falei, agachamento livre no primeiro exercício. De repente ele vai para o terceiro, quarto ou último exercício. Você fazer esse tipo de comparação dentro do espaço de tempo pequeno, aí pode parecer que você regrediu no exercício, quando na realidade houve uma mudança de ordem de exercício que afetou o rendimento de pegar o peso ou manter a média de repetições com aquele peso ali naquele exercício, porque ele saiu do começo para o fim do treino. E aí tem influência porque as séries anteriores dos outros exercícios vai acumulando fadiga, chegando no final você já não está com aquela disposição toda, aquela energia toda disponível, porque o músculo já vem fadigado, cansado, e aí você não vai render como renderia com ele no começo. Então você precisa fazer o parâmetro de evolução do exercício de 1, 2, 3 anos. Agora, se você fizer de poucos meses, pode ser que você mostre uma regressão ou evolução por simplesmente ter mudado a ordem de onde esse exercício está.